Bem-vindos, aventureiros, bem-vindos a mais um vídeo do canal Mestre Nanko na área. Hoje eu quero falar sobre uma das coisas mais difíceis que qualquer mestre tem que equilibrar dentro das suas campanhas de RPG, que é o protagonismo. Todos os jogadores querem aquele momento para brilhar, o ladino que de repente ele está escondido nas sombras, ele surge e dá um backstab no vilão, ou mesmo aquele guerreiro que toma o sopro do dragão de frente com o escudão que protege todo mundo, ou um mago que em determinado momento consegue dar um counter spell naquele mago inimigo lá e tal. Sabe esses momentos brilhantes e maravilhosos que seus jogadores lembram durante anos e anos? Sim, todo jogador que quer jogar RPG, ele quer ter exatamente esse momento. O problema real começa quando o ter protagonismo começa a roubar a campanha, roubar a cena, tirar o spotlight de outros jogadores. Que nem eu falei, o ladino ele tá saindo do backstab e tal, de repente o jogador ele se mete, não, porque eu quero participar dessa cena, sabe? Esses pequenos conceitos que acabam atrapalhando toda a campanha. Como você jogador aparece muito mais na história sem virar jogador que ninguém aguenta. O ladino tá fazendo um negócio lá, o cara aparece, tá aqui, Porque existe uma diferença gigantesca entre protagonismo e centralização. E é isso que a gente vai trabalhar no vídeo de hoje, como que todo mundo tem seu protagonismo sem roubar as cenas dos demais. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo para mais um vídeo. A primeira coisa é você entender que protagonismo não é falar mais alto com os seus coleguinhas. Muita gente acha que o protagonismo, ele significa você dominar as cenas, interromper o diálogo dos seus coleguinhas, ou mesmo tentar resolver tudo sozinho. Então o personagem não é treinado para abrir uma porta, mas eu vou rolar um teste aqui, e vou ver, eu vou conseguir abrir aquela porta, porque o meu personagem é foda, porque não sei o que. Não, calma. Os personagens realmente memoráveis dentro da sua campanha de RPG, dentro de filmes, livros, séries, não são aqueles que roubam a cena o tempo todo. Por mais que a gente queira ver aquele personagem aparecendo a todo momento. Cara, porque ele é foda, porque não sei o que, não sei o que. Não, a verdade é que os personagens realmente memoráveis são aqueles que eles aparecem e eles realmente causam impacto. Pare alguns segundos e pense em tudo que você assistiu. Filme, série, livros que você leu, filmes que você assistiu. Geralmente em tudo isso tem aquele personagem que ele realmente raramente aparece, né? Tipo, ele apareceu aqui, ele apareceu ali. E quando ele aparece, tipo, o impacto daquele personagem é realmente imediato. Você lembra dele porque ele surgiu, porque ele salvou alguém, porque ele fez não sei o que. Dentro né, eu sou viciado em anime, por exemplo, né? Dentro de centenas de animes, a gente sempre tem esse personagem que ele aparece, ele causa um impacto fantástico, fala, nossa, tomara que ele apareça. Ultimamente, o que eu ando acompanhando bastante é, por exemplo, One Punch Man, que eu adoro One Punch Man, apesar de galera ficar, isso aqui eu acho maravilhoso, porque o Saitama tem aquele conceito do Goku do passado, assim, sabe? Tipo, tá dando, lembra não sei se já assistiu Dragon Ball Z, mas quando tá dando aquela treta gigantesca no Nameku Z, de repente o Goku aparece, começa a farmar aura lá, pá, você fala, carai, velho. É o mesmo conceito hoje do Saitama, tudo tá rolando dando merda, de repente o Saitama aparece, pá, mesmo conceito. Goku aparece, pá. Você sabe que aquele personagem ali, ele é memorável, né? Tá certo que o Goku e tanto o Saitama quanto o Goku, eles são personagens principais dos seus próprios animes, né? Mas a ideia é que quando eles aparecem, eles roubam a cena, porque eles causam um real impacto. Eles não aparecem só pra aparecer, quando eles aparecem, o impacto é realmente real. Porque presença narrativa é muito mais importante do que quantidade de tempo falado pelo seu jogador. Quando aquele jogador ele quer realmente brilhar, né? Então ele faz uma entrada impactante. Não simplesmente aparece, rouba a cena dos outros, não sei o que, não sei o que. Trabalhar dessa maneira vai te ajudar bastante, jogador e mestre. Um exemplo aqui que durante uma negociação completamente política e longa, os jogadores estão há tempos ali, talvez... É que a gente não retrata assim, mas os jogadores estão ali, sei lá, 20, 25 minutos debatendo com um nobre, debatendo com outro rei, debatendo com não sei quem, certo? E o guerreiro em nenhum momento ele fala, ele tá ali parado, tipo, sei lá, afiando uma faca, mexendo no escudo, seja o que for. Mas quando esse guerreiro finalmente ele levanta, põe as mãos na mesa e ele fala alguma coisa, ele revela que reconheceu o selo de um exército responsável por ataques na fronteira, por ataques a um vilarejo, por ataque a um irmão, seja o que for, mas ele revela essa informação e isso muda totalmente daquele game changing, assim, sabe? Tipo, tava ali e tal, os caras debatendo, ele levanta e fala, ó, o negócio é o seguinte, põe na mesa, né, fala, ó, o negócio é o seguinte, vocês trabalham pro exército X que destruiu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, essa revelação bombástica traz todo o protagonismo para aquele jogador e não rouba a cena dos demais, porque tava todo mundo ali, pá, discutindo, ele levanta, ele joga essa informação para aquele cara, para aquele negociante, seja o que for, e resolve toda a situação naquele momento. Como exemplo, Mad Max Estrada da Fúria. O Max, ele fala bem pouco. Se você assistir o filme, você vai ver que ele fala muito pouco durante o decorrer do filme e tal, mas continua extremamente marcante. Porque suas ações, então quando ele aparece, quando ele faz as ações dele, quando ele faz qualquer coisa, você sente o impacto daquele personagem. Outra coisa é que personagens realmente interessantes que você cria, né, que seus jogadores criam, eles criam cena para os outros jogadores também participarem, ok? Jogadores que realmente entendem protagonismo, sabem dividir foco narrativo. Foco narrativo é aquilo de, o jogador tá brilhando aqui, deixa o cara brilhar. Tá fazendo um negocinho dele, deixa ele fazer, não tem problema, não vai atrapalhar em nada a campanha, não vai atrapalhar em nada
vai agregar muito. O jogador vai se sentir importante, vai ser muito mais legal pra ele participar daquele momento, mostrar pra todo mundo que ele é, eu sou o cara, sou não sei o que, tô fazendo qualquer coisa aqui, do que simplesmente toda hora alguém ficar roubando a cena dele, sabe? Em vez de puxar tudo pra si, o jogador puxa tudo pra si. Ah, tem um diálogo, vou abrir uma porta, vou escalar uma parede, vou lutar, não sei o que. Então o jogador ele rouba tudo pra si. Só que ao invés desse jogador ele fazer isso, roubar todas as cenas, ele começa a criar oportunidade para os outros brilharem, sabe? Então, tipo, isso normalmente faz as mesas enxergarem esse jogador que divide, porque faz isso, faz aquilo, como ainda mais importante para a campanha do que aquele cara que fica roubando o spotlight de todo mundo. Então o jogador ele tá em determinada situação, tá fazendo qual coisa ali, não sei o que, ele ajuda outros jogadores. Sabe a questão da ajuda que a gente tem em Dungeons and Dragons? O jogador ele pode aplicar isso pra dar vantagem, pra dar bônus, sabe? Tipo, mestre, você também incentiva o jogador a fazer isso. Isso vai fazer a tua mesa progredir de uma maneira muito mais legal. Um exemplo aqui é que o ladino ele percebe que o clérigo está quieto durante uma cena religiosa importante. Sabe, ele tá conjurando uma coisa. Então tá rolando aquela cena impactante, aquela cena legal dentro de um templo, dentro do que for, só que o clérigo tá aqui, ó. Larari, larari. Isso pra quem já assistiu Irmão Teu na Terra de Godard. É bem bom, pra quem não assistiu, assista. Então, o ladino ele olha pro clérigo assim, né? Tipo, capuzão aqui assim, certo? Assim, olha pro ladino e fala, olha pro clérigo e fala assim: você já viu esse símbolo em algum lugar antes, não viu? O clérigo já fala, opa, pai, deixa com o pai, que o pai lembra aqui, tá ligado? Faz aquele testezinho, pá, rola ali, 19, 20, opa. Então o clérigo, ele entra na cena e ele ganha espaço narrativo naturalmente, ele ganha o protagonismo porque esse ladino, ele ajudou esse clérigo, né, a ter o momento do protagonismo dele. E assim, vocês dois, mestre e jogador, criam uma cena muito mais legal. E assim, todo mundo participa de uma maneira muito mais dinâmica. Um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, ele funciona tão bem porque os personagens, eles constantemente fortalecem os momentos uns dos outros em vez de competir pela atenção, sabe? Todo mundo tem seu momento de brilhar e eles sabem dividir esse spotlight de uma maneira muito mais legal, né? Com exceção do Gandalf quando ele peita o Balrog sozinho, né? Oh, you shall not pass! Puf, aí aquilo ali é épico demais, né? Enfim, e quando ele aparece depois lá nas duas torres, daí todo de branco, porque ele formou XP, mas enfim, isso é uma conversa para um outro vídeo. O protagonismo vem de decisões que seus jogadores tomam, não apenas de poder. Muitos jogadores tentam conquistar a relevância dentro da campanha, dentro da história que você está contando, através de build forte ou habilidades absurdas. Sabe aquele jogador que você dá espaço pro jogador falar, vocês podem ter uma habilidade legal aqui, tal. Vamos criar um negócio legal aqui. E aquele jogador quer ser um fodão, ele quer conjurar 6 magias ao mesmo tempo, ele quer dar 36 ataques no mesmo turno, como se ele fosse um Hecatonqueiro, sabe? E essas coisinhas assim. Então, só que daí, aí que tá. Por mais que o seu jogador seja forte, seja poderoso e tudo mais, ele acaba sofrendo em cenas em que são realmente necessárias decisões. O jogador precisa decidir entre A e B, salvar o vilarejo A ou salvar o vilarejo B. Eles precisam levar uma informação pro reino A, uma informação pro reino B, porque eles percebem que tem alguma coisa acontecendo. Só que esse jogador ele foi criado pra combate, foi aquele jogador combado, sabe? Tipo, eu sou fodão, tal. E acaba atrapalhando um pouco mais os outros jogadores, que eles querem viver a história, eles querem viver a campanha. Para uns segundinhos, que pausa o vídeo e pensa uns segundinhos. Em quantas campanhas que você mestrou, que você jogou, o seu jogador, né? Ou você, ou qualquer um dentro da sua campanha, ficou lembrando, né? Vocês ficaram debatendo o quanto de dano algum jogador deu. Com exceção do Baran, que uma vez a gente criou uma habilidade pra ele, né? E ele deu 540 em um turno. Foi meio roubado, daí eu fiquei triste, acabei a campanha, né? Enfim, mas tudo bem, isso é uma conversa para outro vídeo, né? E o que acontece? Os momentos memoráveis, né? Eles são lembrados, sim, 540 é roubado, mas enfim, eles são lembrados justamente porque eles tiveram escolhas difíceis, sacrifícios e até consequências emocionais. O jogador decidiu entre A e B, só que ele foi pra A, só que B deu uma merda gigantesca. Então nessas decisões o jogador fala, pô, legal, ou naquele momento que ele brilha, tipo crepúsculo, sai do sol. Um exemplo aqui então, que durante uma fuga, desesperado, o mago do grupo, ele tá correndo, né, suando, porque magos geralmente não tem força, não tem constituição física pra correr, né, ele começa a perceber que um grimório que ele está carregando, ou alguém do grupo está carregando, o líder do grupo, seja o que for, o guerreiro à frente do grupo, ele tá carregando, e aquele grimório, então ele está afetando pouco a pouco os jogadores, né. O que esse mago decide fazer? Ele decide simplesmente destruir o grimório. Esse grimório aqui, ele está atrapalhando o grupo, vamos destruí-lo, tá? Mecanicamente, vamos ser bem sinceros, mecanicamente, né, esse Grimório ele pode ser extremamente poderoso, ele pode ter magias que o mago não teria, seja o que for, né, só que, né, talvez essa jogada, né, de destruir o Grimório não seja a jogada mais inteligente deles, né, tipo, a jogada mais eficiente, eles podem usar esse Grimório pra destruir o grande inimigo, seja o que for, né, só que, mais narrativamente, né,
essa escolha dele, a escolha de destruir esse Grimório em prol do grupo, acaba transformando completamente a campanha, que seria tipo fácil, vamos dizer assim, né? Como eu falei, esse Grimório tem uma magia poderosa que pode selar o demônio que tá destruindo o mundo, seja o que for. E ele resolve destruir isso, porque o grupo, pouco a pouco, ele está sendo corrompido, e pouco a pouco eles podem estar virando demônios, podem estar virando criaturas abissais, eles podem estar virando espectros do Senhor dos Anéis, por exemplo, enfim, né? Tudo isso. Mas o mago toma uma decisão, e essa decisão ele vai ter que arcar, né, com as consequências, que é talvez ter uma dificuldade muito maior para selar esse demônio. Em Homem-Aranha 2, Peter Parker se destaca muito mais pelas escolhas difíceis que ele faz e responsabilidade emocional do que apenas pelos poderes. Sabe o momento que ele começa a perder os poderes, que ele começa a cair, que ele abandona o lado Spider-Man dele, então, tipo, a gente lembra muito mais disso, né, da dancinha também, né, enfim, do que realmente dele, tipo, fazendo as coisas dele, né, no Homem-Aranha 2, obviamente, mas é muito mais legal quando ele tá como Homem-Aranha, enfim, né. E assim, claramente, né, o melhor protagonismo ele nasce do quê? Da vulnerabilidade. Ai, mestre, como assim? Personagens que tentam parecer incríveis o tempo todo. Eu sou o máximo, Você assistiu Eu Sou o Máximo? Deixa nos comentários aqui, Eu Sou o Máximo é maravilhoso. Mas, normalmente eles acabam um pouco mais artificiais. Eu sou poderoso pra caralho, eu sou o quê, não sei o quê, eu bato todo mundo, não sei o quê, não sei o que, isso aqui. Por quê? A vulnerabilidade, então, ela cria real conexão com os demais jogadores, sabe? Então, tipo, esse jogador, então, ele tem medo, ele tem dúvida, ele tem culpa, ele tem orgulho, e ele mostra em determinados momentos que ele falha, certo? Tornam aquele personagem muito mais humano do que um personagem mais artificial, que é o poderosão, que é o fodão, que sabe resolver tudo ao mesmo tempo, porque ele é o cara, sabe? Essas coisinhas assim. E faz com que os outros personagens, que todos aqueles que estão na sua mesa de RPG, o guerreiro, o mago, o ladino, o clérigo, seja o que for, eles começam a se importar um pouco mais. Você faz com que as conexões, que eu vou criar um próximo vídeo aqui, eu vou trazer um próximo vídeo falando sobre como você cria conexões entre os jogadores, eles comecem a criar realmente essa conexão e comecem a se tornar muito mais genuína para eles, né? Um exemplo aqui, né? O Bárbaro, então, ele parece invencível em combate. Ele grita... Sabe, tipo, toma flechada, toma espadada, toma magia. Mas, cara, ele tá avançando diante dos inimigos. Cara, como um louco, machadão de 2 mãos, gritando, batendo em tudo que se move. Cara, muito foda, muito foda. Combado, seja o que for. Pô, o Bárbaro é legal pra caralho, né? Vou criar um Bárbaro numa hora dessa. Né, tipo, porra, Bárbaro bem clássico, assim, sabe? Tanguinha, sem camisa, a fitinha, cabelo comprido, só que talvez um elfo. Enfim, não é importante. Mas, quando o negócio é conversar, quando o negócio é estar numa cidade, ele dá uma travada. E é nesse momento que esse jogador, ele brilha, porque vocês vão lembrar do diálogo que ele fica... O jogador 2 metros, músculo pra caralho, sabe? O Batman, ele funciona tão bem porque o Bruce Wayne, ele não é apenas competente, ele é emocionalmente quebrado, perdeu os pais, obsessivo, querendo encontrar o assassino dos pais, e cheio de falhas sociais. Então ele é tipo todo arrogante, eu sou o cara que não sei o que, não sei o que, eu vou resolver, toma dinheiro aqui, sabe? Outra coisa também é que o personagem ele precisa pertencer ao grupo, não o clássico. Eu sou isolado, eu não converso com ninguém, eu sou o Batman, sabe? O erro clássico é criar esse personagem solitário demais, misterioso demais ou mesmo especial demais. Meu personagem cresceu no orfanato, mas o orfanato foi queimado pelo bandido, pelo vilão principal dessa campanha, porque ele não queria que nenhum daqueles personagens, ninguém daquele orfanato se tornasse o grande herói que vai salvar o universo, sabe? Legal, pô, maravilhoso, fantástico, incrível. Cara, olha a plot que legal, né? Então, tipo, pô, muito legal. Mas quando o personagem, ele parece existir, né? Separado da mesa, separado do grupo, ele vai ter os momentos dele de brilhar. Ele realmente vai brilhar quando ele vai atrás de uma informação X, quando ele vai atrás de uma informação Y. Ele é o personagem principal daquele negócio. Mas, a diferença, então, deixa de ser o seguinte, né? Que parece que esse jogador, então, ele está jogando uma campanha própria. Ele está sendo criado uma história própria pra ele. Está sendo criado cenas pra ele, enquanto o grupo está sendo secundário. Cada um tá vivendo uma história diferente. Ele tá vivendo a história dele, buscando as informações dele, fazendo as coisas dele, enquanto o resto do grupo tá vivendo uma outra história, vivendo talvez a história principal da RPG, enquanto aquele cara tá vivendo a história dele. Tá, ok. Não acho errado, né? Se vocês acertarem mestre de jogador que vai ser assim, legal. Se os demais jogadores não se importarem, maravilhoso. Mas esse jogador ele precisa participar junto com o grupo. Um exemplo aqui então, que aquele caçador sombrio, né? O jogador ele cria aquele caçador sombrio assim, e ele tá encostado na árvore e fala: eu não confio em ninguém. E ele não fala nada sobre si, tipo, ele vai vivendo o dia a dia, vai fazendo as coisas dele, sabe? Tipo, vivendo com o grupo. Só que as sessões vão passando, o tempo vai passando, os jogadores que eles estavam convivendo, os demais jogadores começam a criar um vínculo entre eles, né? Só que com o tempo, então, os demais jogadores, né? Então, tipo, tem 5 jogadores com esse cara, né? São 6, talvez. Esses 5, eles criam um vínculo real. Tipo, pô, vamos se proteger, vamos se ajudar, vamos tentar buscar pontos das nossas histórias, arrumar, ajudar o beijão do outro, sabe? Só que esse cara, ele tá isolado. Ele não ajuda, ele não participa, ele não faz nada. Ele só tá ali, vivendo a história junto com ele, né? Porque toda a interação bate numa parede constante do meu personagem, não fala sobre isso. Então você começa a perceber que esses 5 personagens, eles estão evoluindo como emocionalmente,
descobrindo coisas sobre o seu passado, coisas sobre o futuro, tentando entender a campanha, enquanto aquele cara, ele tá tipo assim, eu não converso com ninguém, eu não confio em ninguém. Então, tipo, toda a história dele, por mais maravilhosa que seja, esse jogador criou a história mais épica do universo pra ele, o PG mais legal que existe. Só que ninguém sabe porque ele não fala pra ninguém. Por quê? Meu personagem é assim, é isso aí. De vocês. Em Guardiões da Galáxia, então, os personagens possuem traumas. Sim, eles possuem traumas, todos eles possuem traumas, certo? E personalidades fortes. Pá! O Rock, o Star-Lord, a Gamorra, sabe? Tipo, cada um deles tem, com exceção do Groot. Não, mas enfim, ele tem um BG bem legal também, né? Só que a narrativa constantemente constrói conexão entre eles. Então, tipo, por mais que eles sejam complexos entre si, há uma narrativa muito legal por trás de cada um deles, né? O protagonismo também é você saber sair da cena. Saída pela direita, sabe? É uma das habilidades mais importantes em qualquer RPG que você vai jogar. Qualquer RPG. Vampiro, Call of Cthulhu, D&D, Pathfinder, Dungeon World, Daggerheart. É perceber quando outra pessoa, outro jogador, deveria ocupar o foco narrativo. Ah, tá acontecendo a cena e, tipo, teu personagem tá ali, mas, tipo, você começa a perceber que não é o teu personagem que deveria estar ali. Eu sei que todo jogador que joga RPG quer ser o protagonista da história, o protagonista daquela história, porque é muito legal, porque é muito maravilhoso, é muito fantástico. Eu sei que eu tô falando rápido, mas enfim, só pra vocês entenderem que cada jogador, ele quer brilhar em determinado momento. Se ele está naquela cena, se ele tá tendo spotlight, mas ele começa a perder, né? Porque, querendo ou não, D&D é questão de você conseguir, D&D, né, de um modo geral, RPG, enfim, é a questão de você conseguir obter informações, você conseguir coisas, né? Favores, você vencer, vamos chamar assim, né? Só que muitos jogadores, eles não querem sair do spotlight para dar espaço para um outro jogador. Olha que legal, olha que maravilhoso, né? Então ele tá ali naquela cena, tá acontecendo uma cena muito legal ali, pá, uma discussão com o nobre, seja o que for, e aquele cara não sai, mesmo ele não sendo a pessoa apropriada pra aquela cena, entende? Só que quando esse jogador ele começa a dividir, tipo, ele começa a perceber que a cena não tá dando certo, pô, ele tá conversando com o nobre, não tá dando certo, ele fala, olha pro bardo, dá uma mão aqui, pá, não sei o que. Sabe, tipo, a história muda, eles começam a criar aquela conectividade. E a história começa a progredir de uma maneira muito, muito mais legal. Confia em mim, que os meus jogadores eles fazem bastante disso, dividir o protagonismo, sabe? Isso é muito legal. Um exemplo, então, aqui é que o grupo, após uma longa jornada, algumas sessões, seja o que for, eles encontram a irmã desaparecida da Paladina. As duas se abraçam, choram, tá? Mesmo essa irmã dela tendo, né, informações importantes, cara, tipo, porra, ela tem informações importantes. Talvez ela estava presa pelo vilão principal ou por alguém do exército, seja o que for, não importa nesse momento, né? O bardo, então, ele recua, dá uns passos atrás e deixa a conversa acontecer. As duas criaram a conectividade, elas têm aquele momento emocional delas, assim, meu Deus, é saudade de você, sabe? Porque é muito importante, porque isso vai criar aquela conexão entre elas e todos os jogadores, então eles vão perceber, né? Que é o momento das duas brilharem, não o momento de obter informações. Séries funcionam de uma maneira muito legal porque às vezes as pessoas recuam, né, pra dar espaço para aqueles dois brilharem. Em Vingadores Ultimato, personagens diferentes recebem, né, momentos específicos de destaque. Pá, 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 pá. E o filme funciona justamente porque o foco narrativo muda constantemente. Você assiste o filme, você começa a perceber essa mudança de foco e fala, pô, posso retratar isso na minha campanha de RPG. Os personagens memoráveis também, eles mudam a mesa, eles mudam a campanha, não apenas o combate que você colocou pra eles. O verdadeiro protagonismo, então, ele aparece quando a presença do personagem, ele altera decisões, relações e atmosfera da campanha. O jogador aparece, o grupo aparece e tudo muda ali, né? Tipo, o grupo aparece numa cidade e tudo muda, todo mundo já fica, carai, são eles, os Guerreiros da Luz. Final Fantasy 1, pra quem não pegou a referência. Os Guerreiros da Luz, meu Deus do céu, eles vão salvar tudo, vão salvar o universo, sabe? Não é apenas ser forte, eles são fortes. Maravilhoso, o grupo é forte, o grupo nível 12, 13... é poderoso pra caramba. Mas são as histórias que eles viveram, as decisões que eles tomaram em prol do universo, em prol das pessoas, em prol do mundo de um modo geral, que mudam como esse mesmo mundo começa a enxergar esses jogadores. E se você quiser usar um exemplo disso, né, você coloca um único personagem. Por exemplo, eu tenho o meu personagem, que é o meu alter ego. Meu alter ego, que é o Lynx Werewolf, que é o personagem mais épico da minha campanha de RPG, sabe? Tipo, então é o personagem mais legal de todos, sabe? Poderoso pra caramba. Eu estou escrevendo um livro sobre ele, eu parei um pouco porque, né, falta tempo, mas enfim, não é importante isso. Então toda vez que aquele personagem ele aparece, os jogadores, eles sabem, né, ele não aparece faz tempo pra caramba, desde a campanha antiga, mas eles sabem que ele vai ajudar o grupo. Só que aí que tá, não que ele seja o protagonista principal, mas quando ele surge, ele causa impacto, porque ele vai ajudar o grupo, só que não é sempre, tipo, vou ajudar o grupo que eu sou bonzinho, porque ele sempre tem algo por trás, algo que ele quer do grupo, e isso é muito legal. Você ter esses personagens de backup, vamos chamar assim, pra ajudar o grupo em determinados momentos,
faz os jogadores lembrarem dele durante anos, anos, anos e anos, ok? Um exemplo aqui então é que a druida do grupo, né, a druida Orapá, ela sempre tenta negociar antes de qualquer violência. Então o grupo tá andando na estrada, pela estrada fora eu vou bem sozinho, olha os bandidos, tomei, né? Aí, cara, tipo, os bandidos tiram adagas, palestra, seja o que for, né? Todo mundo fica, eita porra. Só que depois de algumas sessões juntos, depois de alguns meses jogando, os jogadores, os demais jogadores, eles começam a pensar em alternativas mais pacíficas, ao invés de simplesmente vamos matar tudo que se move, lutear e ganhar XP, sabe? Porque você também pode incentivar isso para os seus jogadores. Os jogadores, eles tomam decisões que não sejam apenas combate, você dá um pouquinho mais de XP, você dá uns pontos de inspiração, você dá pontos heróicos, seja o que for para os seus jogadores. Isso muda totalmente a campanha, não só, apareceu alguém, apareceu outro, apareceu outro, nossa, ele não tem armas mágicas. Nem todo mundo vai ter armas mágicas no mundo, né? Venhamos que não venhamos, né? Em Avatar, o Aang, ele não impacta apenas pelas batalhas. Sabe? Ele muda emocionalmente as pessoas ao redor dele. Toda vez que ele faz alguma coisa, né? Tipo, ele aparece, ele ajuda as pessoas e tal. Isso muda um pouco aquele pequeno cenário que ele tá ali. Então é mais ou menos isso que os seus jogadores têm que buscar fazer, né? Tipo, não só nós somos fortes pra caralho, nós não mudamos nada. Nós somos os caras que batem tudo que se move, sabe? E claramente, o melhor protagonista é aquele que faz o grupo parecer melhor. Não só aquele cara que eu brilho porque eu sou foda pra caralho, sabe? No fim, jogadores realmente memoráveis não brilham sozinhos, né? Eles elevam a campanha inteira. Os jogadores, eles aprendem a dividir o spotlight. Eles aprendem que em determinados momentos, né, um ou outro vai acabar brilhando, sabe? Eles fazem aquelas cenas que você está criando, aquela cena de debate, aquela cena de combate, aquela cena de invasão muito melhores, né? Porque eles tomam umas decisões muito mais legais, que eles dividem o spotlight. Eles ajudam outros personagens além deles mesmos, né? Então, tipo, eles começam a criar as conexões entre eles, então eles se ajudam e ajudam outros NPCs, tá certo? Que se for uma mesa má, então, enfim, não é importante, né? E eles criam momentos em que o grupo inteiro lembra junto. Não só aquele negócio, pô, você lembra quando a gente foi invadir a Conceitos Cara, aquela fortaleza lá e eu entrei por baixo do não sei da onde, subi, não sei o que, sabe? Tipo, e aquele momento, né? Tipo, naquele ponto é só aquele jogador que brilhou. Mas aquele cara fala assim: você lembra daquele momento em que eu invadi a fortaleza, abri a porta pra nós, a gente desceu a porrada em tudo que se move? Maravilhoso. Os jogadores vão lembrar durante anos, 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 anos e anos. Sempre que tiver aquele churrasquinho de domingo, né? Eles vão lembrar, certo? Vamos lá. Um exemplo aqui que durante a batalha final, os jogadores sofrendo durante meses, perderam jogadores, perderam NPCs. Cara, foi, nossa, uma campanha longa de meses, 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 meses e meses. Só que tá. O guerreiro, ele ficou poderoso pra caralho, né? Pô, combou aqui, combou ali, combou acolá, né? E ele pode realmente derrotar o vilão principal sozinho. Ele tem sorte nos dados, né? Te rola o dado lá, tira 16, 20, ele sempre acerta os ataques dele são críticos, seja o que for, né? Só que ao invés dele deitar o vilão principal na porrada, né? Ele segura o vilão e fala pro mago: agora, finalize o ritual! O mago olha e fala: caralho, é verdade, eu posso selar ele. O mago faz uns conjurações, os selos de mão, sei lá o que, coelhinhos e tal. E ele sela esse vilão, ao invés de simplesmente matar o vilão. Põe numa garrafa, joga numa dimensão à parte, seja o que for. Então, nesse momento, os dois, eles brilharam juntos, eles dividiram o protagonismo e isso foi muito mais legal, que é uma coisa que eles vão lembrar durante meses e anos até. Novamente, em Senhor dos Anéis, né? O Aragorn, ele funciona muito bem como protagonista porque ele consegue constantemente fortalecer e proteger o grupo ao invés de centralizar tudo em si. Aragorn, Viggo Mortensen, você é um dos melhor Aragorn que já surgiu, porque só tem um, né, claramente, mas você, cara, endeusou pra mim o Aragorn. Parabéns, você é muito foda. No fim das contas, o protagonismo dentro do RPG não é sobre aparecer mais. É sobre deixar marca dentro da campanha, da história, dentro de uma cidade, dentro do grupo que você está jogando. É fazer escolhas memoráveis, cenas emocionais, relações fortes, criar aqueles vínculos poderosos entre os jogadores, consequências reais. Escolhemos A, B, mas escolhemos A, mas B deu merda, sabe? E ajudar a campanha inteira a ficar muito, muito mais interessante para mestre, jogadores, história, campanha, tudo de um modo geral. Porque personagens realmente marcantes, eles não apagam os outros jogadores. Eles não brilham mais que os outros jogadores. Ah, eu sou mais foda, então presta atenção em mim. Eles fazem o grupo inteiro parecer muito, muito, muito mais melhor. E sinceramente, essas mesas mais incríveis normalmente não tem o protagonista na campanha. Ah, meu personagem é o personagem principal, porque a gente tá no joguinho de videogame. Ah, o personagem é o mais foda. Não interessa, meu personagem é o mais foda. O protagonismo real nasce quando o grupo inteiro ele trabalha junto, ele cria história junto, ele toma decisões juntas. E assim, nesse momento, você percebe que a sua campanha ela brilhou e chegou a um ponto em que seus jogadores, você como mestre, vão lembrar durante anos, anos, anos e anos. E agora eu quero saber de vocês.
como que é a divisão de protagonismo dentro das campanhas de RPG? É um personagem que brilha? São todos os personagens que brilham? Como é que funciona dentro das suas campanhas de RPG? Deixa nos comentários. E claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí, dá uma olhada no comentário fixado, tá aqui embaixo, tá? Nos vemos no próximo vídeo, que o Espiritismo esteja com vocês. Até mais!